Sejam bem-vindos à última aula do curso de Introdução ao Gerenciamento de Projeto. Essa aula traz elementos básicos e conceitos para que todos possam inserir e utilizar o sistema de avaliação e monitoramento do projeto, esclarecendo que o monitoramento e a avaliação são processos de coleta de informação para evitar que você se afogue numa análise de dados relativamente descabida ou excessiva, com informações desnecessárias. O objetivo é que ao final você consiga analisar por que fazer uma avaliação e um monitoramento e avaliar e monitorar um projeto de forma adequada. O monitoramento é uma coleta sistemática e uma análise de como o projeto progride, com o objetivo de melhorar a eficiência e a eficácia, sendo baseado em metas de atividades realizadas durante o planejamento. Ele auxilia a manter o trabalho em sua linha geral e possibilita ao gerenciamento identificar quando as coisas não estão andando corretamente, fornecendo uma base de avaliação muito útil. O monitoramento também habilita saber se os recursos estão sendo bem utilizados e se serão suficientes para o que está sendo feito, se sua capacidade de trabalho é suficiente e apropriada e se o planejado está sendo realizado. A avaliação já é uma comparação em relação ao planejamento estratégico, ou seja, confere se o que foi formulado está sendo executado e se foi alcançado. Podendo ser formativa. Quando que a avaliação é formativa? Quando ela é elaborada ao mesmo tempo em que ocorre o projeto, ou existe a organização, com a intenção de melhorar a estratégia e a forma do planejamento, do funcionamento da organização. Essa avaliação ela também pode ser resumida, quando afere aspectos de ensinamentos para um projeto finalizado ou uma organização que deixou de existir. Então, alguém descreveu a diferença entre as duas, como sendo a diferença entre uma avaliação médica geral, ou seja, quando ainda existe a organização, quando o projeto ainda está em andamento, e a outra como uma autópsia, ou seja, resumida quando o projeto já finalizou e a organização deixou de existir, só para descobrir as causas. Então, tanto a avaliação como o monitoramento possibilitam analisar a qualidade e o impacto do trabalho em relação ao seu plano de ação e ao seu planejamento estratégico. Os relatórios, tanto do monitoramento como da avaliação, eles devem ser de fácil leitura, devem ser sintéticos e ter uma periodicidade previamente acordada. Vão ser mensal, vão ser bimestral, vão ser semestral ou anuais, né? Então, caso o gestor precise chamar a atenção no próprio relatório para indicar qualquer situação, ele deve fazer utilizando cores, legendas, por exemplo. Os parágrafos em vermelho são aqueles que necessitam de grande desempenho, eles precisam de uma decisão rápida, né? O risco é iminente, né? Outra coisa, parágrafos, por exemplo, assinalados em verde, tratam de decisões que já foram tomadas, de riscos que já estão controlados. Então, no relatório do desempenho é importante você ter uma legenda, né, dos riscos, do que está sendo controlado. Poucos e bons indicadores são o segredo de um bom relatório. Então, monitorar e avaliar é o processo de acompanhamento, análise e registro do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano do gerenciamento do projeto. O monitoramento contínuo fornece à equipe uma visão clara da sua saúde, identificando quais áreas necessitam de atenção especial e intervenção. Dessa forma, monitorar e avaliar o trabalho refere-se à comparação do desempenho real do projeto com o planejado, avaliação do desempenho para determinar ações corretivas ou preventivas, identificação, análise e acompanhamento dos novos riscos e o monitoramento de riscos existentes, entre outras ações. O monitoramento de um projeto ele começa na primeira reunião. Iniciado o projeto e composta a equipe, o monitoramento consistirá em realizar reuniões periódicas com o grupo ou parte dele
para distribuir as tarefas que serão executadas, acompanhar a execução dessas tarefas e socializar as informações importantes, com o objetivo de motivar e integrar a equipe. Quanto às reuniões periódicas, a frequência e a duração devem ser dosadas conforme o momento do projeto. Reuniões que são longas ou sem pautas, elas costumam ser desgastantes para todos. Por quê? Porque não leva a lugar nenhum, fica se discutindo sem saber qual que é o real problema. Então, em alguns casos, são necessárias mais de uma reunião, né? E isso o gerente vai perceber de acordo com o momento da situação problema. Mas normalmente, na fase das tarefas distribuídas, a frequência das reuniões pode diminuir. Então, no material também de apoio, segue algumas sugestões. Voltando à avaliação e ao monitoramento, o que eles têm em comum é que ambos são estruturados durante o aprendizado, do que se está se fazendo e como se está fazendo. E eles focam a eficiência, a eficácia e o impacto. No primeiro, verifica-se se o insumo empreendido no trabalho é apropriado em termos de resultado. Isso pode ser insumo em termos de dinheiro, tempo, equipe, equipamento e assim por diante. Na eficácia, verifica-se a extensão alcançada. Se, por exemplo, foi traçado melhorar as qualificações de todos os professores de segundo grau de uma determinada área. Conseguiu? Foi atingido o objetivo? Já o impacto diz se o que você realizou fez ou não alguma diferença. Então, em outras palavras, sua estratégia foi útil? Houve uma melhora na taxa de aprovação dos alunos no final do ano, quando se assegurou uma maior qualificação dos professores? Houve um impacto no ensino? Então, antes de se decidir por crescer ou duplicar o projeto, você precisa estar certo de o que está sendo realizado está fazendo sentido nos termos de impacto do que se quer atingir. Deve estar claro que o monitoramento e a avaliação são bem realizados quando é estruturado um planejamento que vislumbre seus alcances e progressos. Existem 3 pacotes de ferramenta que lidam diretamente com isso. A visão geral do planejamento, um planejamento estratégico e um planejamento de ações. No material está explicado cada um desses 3. Depois vocês leiam para aprofundarem sobre o assunto, né? Então, por que fazer esse monitoramento e avaliação? Ambos habilitam que se averigue o ponto fundamental de um desenvolvimento de trabalho e possibilitam revisar o progresso, identificar os problemas e promover ajustes para que se possa fazer a diferença. Em muitas organizações, monitoramento e avaliação são vistos mais como uma requisição dos doadores do que como uma ferramenta de gerenciamento. Os doadores têm todo o direito de saber como o seu dinheiro está sendo gasto, se ele está sendo gasto de maneira apropriada e se está sendo bem gasto. Porém, o uso da avaliação e do monitoramento deve ser feito para a própria organização saber como está andando em relação aos seus objetivos, aos impactos, ao trabalho e à aprendizagem. Os planos são essenciais, mas não são feitos de concreto, fixado de forma inflexível. Se não estão funcionando ou se as circunstâncias mudaram, então os planos também devem mudar. O monitoramento e a avaliação ajudarão a perceber quando não estão funcionando ou quando as circunstâncias sofreram mudanças. Dessa forma, eles fornecem a informação para a tomada de decisão. Alguns itens são constantes e permanecem como pilares da rede estratégica, como análise de problemas, a visão e os valores da organização. Tudo mais pode ser renegociado. Fazer algo errado não é um crime. O que não pode acontecer é falhar e não mostrar que aprendeu com os erros do passado por não ter feito um monitoramento e uma avaliação.